Boa noite, está no ar mais um programa Família Palestra TV pela sua AltV. Siga-nos no Twitter, @Família Palestra sem o A no final. Você deve estar achando estranho, né? Ué, cadê o Tarso? O Tarso está com piriri, ele não veio hoje, tá? Ele vai vir na semana que vem, então... Eu vim... É isso mesmo, né? Então a gente está aí hoje, o programa vai ser administrado por mim, Diego, @DJ Damaro, e a gente tem assuntos para abordar aí como... o jogo de quarta-feira, que foi com Palmeiras e 15 de Piracicaba. A gente vai comentar também do jogo que a gente ganhou do Ituano de 3-0. E vai ter um quiz, né, Vitor? Vai ter um quiz. Quem participar vai estar concorrendo a nossa camisa aqui. O quiz é... Quem era o capitão do Palmeiras na conquista da Libertadores de 99? Exatamente. Alternativa A, Galeano. B, Marcos. C, Zinho. D, César Sampaio. Quem acertar, no final do programa vai estar concorrendo a essa camisa aqui da Mancha. E lembrando que a gente vai participar aqui, para quem estiver participando no Twitter, hashtag Família Palestra TV. Através dessa hashtag a gente vai ler as suas dúvidas, perguntas, sugestões aí durante o decorrer do programa. E pelo chat também. E pelo chat. Então, já disse sua boa noite aí, Vitor? Isso aí, boa noite. Estamos aqui com Renato Martins também. Renato, boa noite. Boa noite, vamos ajudar aí a apresentação do programa hoje sem o Tarso. Vamos ver o que acontece. Thiago. Boa noite, amigos, boa noite, Diego, Renato, Vitor, Soraya. Isso aí, vamos falar, né, dos melhores lances, né, do jogo de quarta-feira, da vitória também do sábado, né? E também teremos vários assuntos com algumas contratações também, né? Exatamente. Soraya, nossa convidada. Boa noite, gente. Boa noite, internautas. Estamos aqui mais um domingo maravilhoso. Felizmente só de vitórias pelo nosso Verdão essa semana, na quarta, ontem. O de ontem, na verdade, eu assisti algumas coisas, não assisti o jogo, mas o Barco já estreou com o pé direito, fazendo gol. Ótimo. Eu boto muita fé nesse cara. Eu estive lá na apresentação dele na terça-feira. Adorei o Barcos. Simpaticíssimo, humilde, pé no chão. Achei que ele tem noção da responsabilidade do que é jogar pelo Palmeiras. E até para a torcida, porque não é aquela coisa, eu vim, oba-oba. Eu senti ele muito sério, muito centrado. Eu acho que até uma prova foi o que ele fez ontem. Ele é um bom jogador, né? Então vai... Ele não é craque, mas é bom jogador. É mas só do cara vir com responsabilidade, então ele a camisa já encaixa melhor. Bom, eu acho que é assim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Barcos, né? Que já teve o segundo jogo aí, fez o gol. Eu quero agradecer antes de mais nada a Antena Verde, que nos retransmite pelo site deles, né? O Porquito, blog do Porquito, ifenscp.com, e comentar um pouquinho sobre o jogo de quarta-feira, né? A nossa vitória em cima do 15 de Piracicaba. O que vocês acharam, Renato? O que você achou dos momentos? Vamos lá. Ó, Daniel Carvalho aí fazendo o primeiro gol. Carvalho fez o primeiro gol, né? Jogou bem. Ele
mandou bem nesse jogo aí. E foi uma noite que foi meio complicada porque o Filipão resolveu ia poupar só 3, acabou tendo que jogar sem 5 titulares. E o Valdívia suspenso, então deu uma enfraquecida no time, já que o time, o elenco não está tão bom assim, né? E aí o 15 tem um time bem arrumadinho e deu uma canseira no Palmeiras, sorte que todas as 2 vezes que o 15 empatou, na sequência o Palmeiras fez o outro gol, né? Então deu para segurar o resultado. E uma noite infeliz do Deola, né? Que foi a pior partida do Deola na história do Palmeiras. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas tava terrível, né? Aquele gol que ele tomou, pelo amor de Deus, né? Primeiro gol, esse aí, ó, dessa falta aí, o cara vai cruzar, erra o cruzamento, o Deola aceita, ela sai catando borboleta. Como pode, um goleiro com experiência que ele tem? E toma um gol desse, besta, né? Aí... Mas outra coisa que tem que destacar, a torcida do 15 Piracicaba que tava gigantesca. Tava grande, né? É verdade. Parecia a torcida do Sardinha, tava marca do Sardinha quando fica ali no cantinho. Os caras estavam gritando. Tradicional, né? Time de verdade isso aí, né? Não é time de empresário, esses times que fica itinerante, né? E ano que vem eles são centenário, né? Parece que sim. 100 anos, parece. E a torcida dos caras até que compareceu e cantou o jogo inteiro, foi bem legal ver um time pequeno desse tendo uma torcida e seguidores assim, olha lá os caras lá. Vocês acham que o time do 15 talvez deu toda essa canseira por conta da situação complicada que vive no campeonato? Porque tinha, né, uma certa pressão sobre o treinador, acho que até... eles tinham ganho um jogo antes desse, eles tinham ganho, né, foi a primeira vitória deles. Mas o time é bem arrumadinho. O time é bem arrumadinho e o Palmeiras jogou com um time misto, na verdade, né? É isso que eu ia falar, o que eu acho, Thiago e Renato. Eu acho que o Palmeiras ele poupou, fez uma boa estratégia do Filipão. Ele pegou o time do 15 que era bem montado e acabou sofrendo pelos jogadores que estavam sendo poupados. Mas mesmo assim jogou bem, né? Conseguiu manter uma regularidade como o time titular jogou. E dá pra ver a diferença do elenco do jogo pro de sábado, que a gente vai comentar daqui a pouco, que o Palmeiras com os titulares melhorou ainda mais o nível, né? Não, a coisa que eu quero comentar é que o pessoal andou comentando aí no Facebook, no Twitter, cornetando o Filipão, né, pra variar, que o pessoal sempre usa esse clichê, né, o time acontece alguma coisa, mete o pau no técnico, né, não sabe analisar taticamente, não sabe ver que o time jogou com time misto, entendeu? Porque reclama que ele colocou 4 volantes contra o 15 de Piracicaba, só que ele sabe o time que ele tem na mão, né? Porque se ele parte para cima do 15 de Piracicaba ali com o time misto, era capaz de a gente tomar uma virada. Então, como estava 3-2, ele preferiu segurar os 3 pontos e garantir o resultado, né? É isso aí, o Daniel Carvalho tá jogando bola, hein? Jogou bem. Quarta-feira jogou bem. O Marcos Assunção, para variar, jogou muito bem. O único problema é que ele ainda, a forma física dele ainda tá ruim, né? Você pode ver que no segundo tempo aí ele já deu uma... O Daniel Carvalho falando. Ele tá... O 15 empatou de novo numa presepada da defesa, o Deola saiu batendo roupa, o Maurício Ramos fez gol contra. Tem umas peças fracas do Palmeiras ainda, né? Que eu, na minha opinião, não gosto muito de ficar cornetando o jogador, mas o Maurício Ramos é fraquinho ainda, não serve, xinga... tem uns caras que não dá, entendeu? Então, quando esse Gele também é comumzinho. Então, quando é testado assim, como o 15 Piracicaba, a gente acabou tomando um sufoco por causa dessa baixa qualidade dos caras. Sim. Agora uma pergunta para vocês, com relação ao terceiro gol, né, que o estreante, né, nessa partida o Arthur fez, vocês acham que ele vem para disputar a vaga com o Cicinho? Ou ele seria, na verdade, um bom reserva, talvez uma opção, talvez para o segundo tempo, dependendo como for o esquema tático que ele estiver usando? O gol do Arthur lá. Ele pelo menos é pé quente, ele chegou falando grosso, né? Eu acho legal isso, igual a Soraya falou. O Barcos e o Arthur, eles chegaram na apresentação se impondo. O Barcos chegou e falou, eu vou fazer 27 gols esse ano. O cara tem e o Arthur chegou falando grosso também, falou assim, eu vou lutar para ser titular, entendeu? E tá provando, os 2 jogos, 2 gols. Então é legal o jogador que chega falando que tem moral, sabe? Chega. Isso, ele se compromete com o time e tá chegando. Só que o Cicinho é um monstro. Para mim, o Cicinho é o melhor jogador do Palmeiras no último ano, assim. Então, ele é titular absoluto.
Mas esse Arthur chegou, mas todo time que quer ser campeão, tem que ter um elenco, tem que ter 2 jogadores bons por cada posição, né? Eu posso falar uma coisa? Eu ouvi essa semana de uma pessoa, tudo bem que o cara é santista. Ele falou, o Marcos Assunção é muito bom porque ele joga no Palmeiras. Se ele jogasse no Corinthians ou no São Paulo, ele não seria tão bom. Eu acho uma injustiça falar isso do Marcos Assunção, porque ele salvou muito o Palmeiras, ele é muito bom jogador, ele joga em qualquer time. Não, inclusive o time dele, o Santos, né, quis contratar o Assunção ano passado e o ano inteiro. O Assunção preferiu ficar. E outra coisa também, eu ouvi até no Twitter que um pessoal fala, a torcida está começando a gostar do Assunção. Peraí, gente. Tem um cara que faz 2 gols e que ganha o Campeonato Paulista já indo. O Assunção salvou muito o Palmeiras. Ele merece muito o respeito da torcida. Com certeza. Inclusive, até mandei uma matéria essa semana no Twitter falando do Marcos Assunção, que ele tem mais gols de falta que o Cristiano Ronaldo, no mesmo nível, no mesmo número de partidas. Inclusive, quando eles vão bater a falta, eles são semelhantes, né? As perninhas tudo larga pra bater a falta, já viram? Não, É verdade. Esses pormenores eu não consegui perceber. Mas assim, eu acho que a torcida precisa valorizar mais realmente tudo que o Marcos fez pelo Palmeiras, pelo menos assim, até o empenho. O ano passado no Brasileiro ele salvou muito o Palmeiras. Não, totalmente. Qual que é a estatística, Vitor, desse ano dele? Que os gols do O Palmeiras fez 14 gols, o Assunção ele participou diretamente de 9 gols. 9 gols, Mas, então cara, isso aí já dá quase 75% dos gols. Então, alguma importância o cara tem, né? É que a grande questão talvez seja a seguinte: o Marcos Assunção, fato, ele do esquema tático, principalmente do Filipão, ele é essencial. E às vezes o que talvez a torcida do Palmeiras fique talvez um pouco na bronca é que assim, teoricamente, você vê pela imprensa, todo mundo fala que a única jogada do Palmeiras é o Marcos Assunção. O Marcos Assunção realmente ele foi muito importante nesse tipo de jogada, que é a bola alçada na área, a própria falta que ele cobra direto. E agora, com esses novos reforços e talvez o esquema tático do Filipão agora nesse ano começando a colocar em prática, trazendo Barcos, alguns jogadores que podem realmente dar outras alternativas de jogo, aí que tá, o Assunção ele vai continuar tendo a mesma importância e agora ele vai com outras alternativas também de ataque. Só que ele nunca deixou de ser importante pro Palmeiras, né? Verdade é essa. Bom, referente a esse jogo então de quarta-feira, um jogo péssimo, bom. Não, dentro das condições foi excelente, porque a gente ganhou os 3 pontos, jogou com um time misto, eram 5 reservas. 5 reservas. E depois fora as substituições, que entraram mais reservas ainda. E o time do 15 Piracicaba não é um time ruim. Tava jogando bem. E Vai podia ter tirar, empatado o ponto, jogo, hein? vai tirar ponto de time grande, de time que tá lutando. Já tirou do Santos. Tirou ponto do Santos, né? E os 3 pontos foram importantíssimos. Tanto é que na quarta-feira a gente chegou à liderança e agora a gente está líder graças a esses 3 pontos. E o jogo foi bom, né? Porque pra quem gosta de futebol, assistiu imparcialmente o jogo foi bom, 3-2, 5 gols, era ataque lá, empatava, desempatava, foi um bom jogo. Mas sim. foi sofrido, né? Foi Como sofrido sempre. pra nós que estávamos torcendo, né? Mas o jogo em si, como futebol, foi bom. E analisar os 2 gols do 15 Piracicaba, os 2 gols nós demos pro 15. O primeiro gol, o Deola catou borboleta, a bola passou e entrou. E o segundo jogo, o Deola se atrapalhou com o Maurício Ramos e foi gol contra. Que diga-se de passagem que a zaga do Palmeiras... Se o Deola tá inspirado ou se faz 2 defesas, a gente ganha 3-0 de novo. Porque não ia acontecer aqueles 2 gols bestas dentro dos caras. Então, que diga-se de passagem que a zaga do Palmeiras tá horrível, né? O Thiago Heleno vai voltar. Mas eu tava até conversando com o Vitor, o Thiago Heleno, será que quando ele voltar ele vai ter aquela sequência boa? Porque ele jogou mal em outros clubes, no Palmeiras ele deu certo, eu acho que ele tinha uma sequência muito boa, a média dele era muito boa. Tanto que todo mundo achava que ele ia jogar nada no Palmeiras, ele foi titular absoluto. Será que ele vai voltar de novo dessa forma? Então, o que eu acho? Ele jogou 6 meses bem o ano passado. 6 meses do Paulista, Copa do Brasil o time inteiro não foi tão bem, mas o Paulista ele jogou muito bem. Regular, o brasileiro né? ele começou a cair. Não. Tem esse detalhe. Ele vai voltar em pleno início do brasileiro, que ainda, se não me engano, faltam uns 2, 3 meses para ele retornar. Então, uma coisa é certa, o Henrique vem melhorando. O Henrique tá bem melhor. O Henrique tá bem melhor. Temporada, Exatamente. temporada e tá bem melhor. Tá bem melhor. Agora o Leandro Amaro, tudo bem, ele não anda comprometendo tanto. Comprometeu contra a Casanuvense. Exatamente, mas quando um ataque for exigir mais da defesa... Ele botou a mão bizonhamente na bola. Quando um ataque for exigir mais da defesa do Palmeiras, ele vai entregar a rapadura. Isso a gente já sabe. Então ele é um jogador que é bom para compor elenco, para jogar contra um 15 de Piracicaba com time misto, esses pontos.
E só que o reserva, eu acho pior, né? Na minha opinião, o Maurício Ramos é mais fraquinho deles todos. E é estranho, né? Ele chegou a ter uma sequência legal até no Palmeiras, Eu né? também acho Ele não que era um cara é ruim. ritmo de jogo. Falta Ele é isso. bom jogador. Porque você fica na reserva, você entra no jogo, você atrapalha. Então, se tiver uma sequência, eu acho que ele vai bem sim. Eu acho que é um bom jogador, Maurício. Legal. Mas precisa de reforço, né? Tudo que a gente tá falando aqui se resume essa história. Precisa de reforço. Puxando. Precisa ainda de um zagueiro, de mais um atacante bom, Mais de um qualidade. atacante de peso. de É nome. isso, exatamente. Depois, eu achei engraçado. Ai. Vamos lá. Você está falando de contratação, puxando o gancho do que você está falando, o Wesley, que a notícia aí já... O que Wesley o praticamente Palmeiras já é novela, nosso, né? Apesar de ter saído uma noticiazinha hoje no Globoesporte.com, que ainda estão acertando a forma de pagamento e tal, e o Palmeiras está buscando um investidor que parece que é um banco internacional que o Werder Bremen tem exigido o banco internacional e parece que o Palmeiras conseguiu. O prazo é até sexta que vem. Só que o Sampaio falou que amanhã, segunda-feira, ele já quer fazer na reunião que vai ter sobre isso, ele já quer deixar resolvido e já anunciar, o cara já assina e anuncia essa semana mesmo, o cara já começa a treinar, né? E vocês acham que ele vai ser um bom jogador no esquema tático do Palmeiras? Porque até porque ele é versátil, né? Exatamente, é um coringa, né? Essa talvez seja a maior, o maior fato Utilidade. talvez que o Filipão queira desse jogador. Porque essa é uma questão que muita gente se pergunta, né? Será que o Palmeiras precisaria, no caso, de mais um volante? Muita gente se pergunta isso, né? Mas eu acho que ele é bom porque ele é versátil, né? Exatamente. Ele pode ser Talvez volante, seja pode jogar essa, também como Lateral, meia e ponta direita, né? meia e jogar aquela posição que pela direita caindo que faz o Tinga, faz o Sim, Maicon sim, Leite. Então, e ele é melhor que esses caras. Ele tem mais né? habilidade, né? Ele é um cara que já... O Maicon Leite vai pela direita ali, compõe naquele lado direito. E o Wesley ele chegou a fazer essa função no Santos. Tanto é que ele fazia vários gols pelo Santos. como falso ponta, né? Como falso ponto. Exatamente. Ele é um jogador versátil, entendeu? É que o Palmeiras precisa qualificar o elenco. Porque padrão de jogo o Palmeiras tem, que o técnico conseguiu, o Filipão conseguiu botar um padrão de jogo legal. Assim, o Palmeiras marca bem, um time chato de jogar, marca bem, a defesa sempre o ano passado a defesa foi a menos vazada nos últimos 20 anos da história do Palmeiras. Sim. E agora no Paulista de novo já está sendo uma das defesas menos vazadas. Entendeu? Então, Líder. e líder, né? Então é questão de pegar as peças que ainda estão falhas e colocar jogador de qualidade, você qualificando o elenco, a gente vai dar trabalho para Mas o todo Filipão mundo. falou isso, ele falou que ele não tinha peças, por isso que ele pediu as peças. Eu acho até que o Tirone está sendo inteligente no sentido de não vai trazer aquele cara astronômico que custa bilhões, sabe? Ele está sendo pontual, está buscando aquilo que o Filipão está pedindo na medida do possível. O Wesley é um bom jogador, eu não acompanho muito contratação, mas o que eu vi no Twitter parece que está bem adiantado e vai acontecer mesmo essa semana. Mas eu acho que são boas contratações. Você acha que... Wesley, não é aquela coisa absurda de trazer aquele super nome, o cara que joga no Barcelona e depois fica todo endividado, mas um cara que ajuda a resolver, assim, que não tem muito nome, mas que ajuda o Palmeiras. São contratações pontuais, né? Você analisa o que precisa, a posição e vai e contrata o cara. E de bom senso. Exatamente. Né? Não é pra ficar. Exato, o Palmeiras não é peneira, pô. Ficar contratando um monte de cara sem nome, desconhecido, pra vir fazer teste pra ver se vai dar certo. Mas também não custa Então- lá o milionário que o cara venha e fique lá tomando sol e água de coco e nada acontece, né? Então, gente, agora uma pergunta até aqui do Edu, Edu Mock aqui do chat, né? Se concretizando então a contratação do Wesley, quem que daria a vaga pro Wesley, né? Olha, eu posso entrar no detalhe taticamente, porque eu gosto dessa parte tática. Quem quiser acompanhar minha coluna no blog do Porquito, é só acessar lá, como o endereço a gente já deu, né? porquito-sep.com. O Wesley, o Palmeiras joga no 4-2-3-1. Esse esquema tático que vocês costumam ver na Globo, pode esquecer, isso está errado. O Palmeiras não joga no 4-4-2, o Palmeiras joga no 4-2-3-1. Vou tentar ser breve. São 4 jogadores na defesa, 2 laterais, o Henrique e o Leandro Amaro. O Leandro Amaro pela direita, o Henrique pela esquerda. O Márcio Araújo, ele faz o primeiro volante e o Assunção é o segundo volante saindo com a bola, carrega, tanto é que no jogo de ontem vocês podem ter notado que ele avançou como meia em uns certos momentos. O Palmeiras joga com 3 caras, que seria o Valdívia no centro, por dentro, como falam, o Maicon Leite pela direita e pela esquerda o Luan, que não jogou. Mas ontem jogou, no caso, o Patrick. Ontem no sábado. Que jogou muito bem, né? Que jogou. O Wesley, ele vai entrar simplesmente na ponta direita.
os pontas, eles ressuscitaram. Então a gente joga com 2 pontas e o Barcos dentro da área. O Wesley vai fazer justamente essa ponta direita, que é o que o Maicon Leite faz, o Tinga, o Patrick e que o João Vitor fez algumas vezes. Que os caras falam, o Filipão entrou com 60 volantes. Não. Cada volante tem a sua função. É verdade, verdade. E até em cima disso, se a gente lembrar naquela época, né, de 99, Palmeiras, dá pra fazer um certo comparativo até com a contratação do Barcos agora, você tinha o Zé na época. As peças, né, que ele vai fazendo. Né, com velocidade. O Paulo Nunes e o Euler caem pela direita. Exato. Ele tem a mesma posição, ele gosta de um grandão trombador para cabecear, era o Jardel, o Oséias. E agora vai ser o Barcos, né? E ontem já deu para ver, igual a Soraya falou, o cara já é bem melhor, não é nenhum craque, mas é muito superior aos que estavam jogando. Que é o seu Fernandão e o seu Bueno, né? Então... Muito grosso. E quem sabe, né? Ver se não dá um up nos caras, pra ver se eles vão começar a jogar. Opa, pera aí, agora tem um cara que a gente vai ficar mofando no banco de reserva. Será que não vai dar um up pros caras começarem assim, não, vamos jogar, que senão a gente daqui não vai sair nada. É a famosa sombra, né? Esse é o detalhe. Não sei se vocês viram uma reportagem, teve acho que uma entrevista, na verdade, do Valdívia, e ele disse que ele vai brigar muito com o Daniel Carvalho e que ele está muito motivado para ser um dos melhores do Brasileirão. Ele já deu essa entrevista falando isso. Então, assim, já dá para notar que teve uma mudança, né, assim, no próprio clima dos jogadores, entre eles. Na gaveta. Então, em cima disso, acho que sempre é bom você ter esse tipo de competição, desde que ela traga, né, essa vontade do jogador realmente querer jogar, melhorar e aquela disputa saudável. Tem que existir isso. E ainda mais o Valdívia, que ele é um cara que ele já tem um certo status no Palmeiras, né? Então talvez ele esteja acomodado, né? Ele é um cara acomodou no Palmeiras. Ano passado ele estava acomodado. E agora tem o Daniel Carvalho aí pra ver se ele dá uma mexida, né? Os próprios jogadores, o próprio Valdívia já deu entrevista no começo do ano, o Marcos já tinha falado isso. Eles falam que o elenco precisa ser melhorado, precisa de mais caras para poder ter essa motivação. E o negócio que o Felipão está fazendo, que é legal, já começou contra o 15 Piracicaba, ele está botando quase todo mundo para jogar, entendeu? E reveza o banco de reservas, ele está tentando fazer, todo mundo ter uma participação, está dando Carmona, está todo mundo tendo chance, entendeu? Aí o nego não vai ficar de biquinho porque não jogou, ou tá enciumadinho porque o outro está jogando, entendeu? Maurício Ramos já jogou, o Leandro Amaro jogou, só falta estrear o Roman, né, que é o paraguaio, lá, o zagueiro. E esse é um tema do Filipão, né? Que é um negócio de família, né? Que ele cria muito esse contexto dentro do elenco como família escolar. Ele sempre fez isso e eu acho que ele tá tentando aplicar agora. O problema é que os pupilos deles não estão, né? Estão ajudando o Palmeiras, né? Esse é o problema. Que naquela época lá ajudava, né? Isso que eu ia falar, na minha opinião, o que acontece? Tem que respeitar o Filipão, a história dele, é um ídolo. Eu gosto muito dele como profissional, respeito. Mas eu acho que ele precisa dar mais ou menos como o Luxemburgo. O futebol mudou muito. Por que o Barcelona ganha tudo? Por que o Barcelona é imbatível? Não mais, né? Tomou pau agora. Mas enfim. Mas ficou por perdeu um jogo, enfim. Porque o Guardiola percebeu uma maneira nova de se jogar. Então eu não digo que o Filipão tem que mudar o estilo dele, a maneira dele atuar com os atletas, enfim. Mas eu acho que tem que dar uma mexidinha assim, porque o que ele funcionou em 90, hoje não funciona mais. É a minha opinião, acho que ele tem que dar uma mudada assim. Bom, a gente entrando no mérito disso, Soraya, eu acho que é meio utopia a gente comparar com o Barcelona. Porque os caras têm uma política de 20 anos atrás de começar a usar jogadores somente da base. Então eu acho utópico isso pensar. O Filipão, ele vai se aposentar e vai continuar o mesmo. Porque ele tem 5, 6 anos. Daqui 5, 6 anos ele não vai conseguir mudar, ou até menos. Então, o que o Palmeiras tem hoje é isso. Daqui 5, 6 anos, a gente não vai ter o Filipão, não vai ter jogadores da base para subirem, então a gente tem que trabalhar o que tem no mercado, o que o mercado brasileiro trabalha. Tentar copiar o Inter, os Bambi em alguma coisa ou outra que eles se dão bem e tentar estruturar o time para, quem sabe, daqui uns 10 anos a gente ter uma hegemonia no futebol brasileiro. O maior problema não só do Palmeiras, como de qualquer outro clube, realmente é a base. Porque se não investir na base, você vai ter que cada vez mais buscar jogador de fora e pagar mais e salário, e vai criando uma bola de neve.
precisa investir. O Palmeiras não investe na base. Acho que de todos esses clubes, eu posso até estar errado, eu acho que é o Santos que mais investe na base. Mas é. Mas Hoje sim, o Inter também. investir na base. O Inter, né? O Inter O investe Internacional trabalha. Em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo. Porque o Internacional eles trabalham, eles investem em atacante. Em atacante. Eles têm treinador de atacante, por quê? Porque atacante eles vendem mais caro. É, o do que modelo de volante, gestão. do que zagueiro, do que Sim, goleiro. atacante é mais caro. Então eles todo ano eles estão revelando E gira o centroavante mercado ali. e estão vendendo para a Europa e ganhando uma grana e se mantendo Tem que nisso. fazer isso, não digo nem vender, mas para usar no É, mas eles clube. venderam Ou 5 ou quando 6 tem ultimamente, prazo, né? 2, 3 anos, 4, mais ou menos como foi o Neymar, daqui 2, 3, 4, 5 anos manda embora, ok. Mas tem o que negócio, trabalhar. o negócio que você falou, Soraya, do futebol mudou, realmente mudou. De 99 para cá, que o Filipão estava acostumado, por isso que falam que estão defasados. O Luxemburgo também está um pouco defasado, mas o que mudou foram os jogadores, porque hoje os jogadores eles estão se lixando para o clube. Eles obedecem o empresário Já foi deles. admitido da guia, né? É, eles obedecem o empresário. Se o empresário manda fazer corpo mole, os caras fazem corpo mole. Se manda ir para outro clube, o cara vai, entendeu? Então, o futebol mudou nisso, porque os caras não têm mais aquele respeito pelo clube. E a diferença do Barcelona é essa, porque 70%, 80% do time do Barcelona é criado na base e tá desde molequinho no Barcelona e os caras têm amor pelo clube, entendeu? E o que acontece? É por isso que o Filipão falou, tem que pegar jogador com identificação pelo Palmeiras. Trazer Mas, olha, cara que mas tem olha, identificação. mas E tem que você trabalhar vê, na base. Como foi o Marcos, que Exato. jogou só no Palmeiras, o próprio Rogério Ceni do São Paulo, eu acho, o Júlio César do Corinthians, eu acho, eu tenho que falar Corinthians, desculpa. Dos gambá. Gambá. A gente arruma pra você. Ele foi muito criticado, mas eu acho que a torcida também não foi legal com ele, porque você vê ele como atleta, ele é excelente profissional e ele veste a camisa do clube, porque ele começou na base. Então, tudo eu acho que a base é o maior investimento. Exato. Eu faria agora, por exemplo, eu pegaria. Eu sou mais, por exemplo, pegar 3 jogadores aí que eu acho que são fracos, assim, o Maurício Ramos, o Tinga e o Ricardo Bueno. João Vitor. João Vitor nem tanto, mas vamos pegar o Ricardo Bueno, vamos pegar o Maurício Ramos e vamos pegar o Tinga. Eu subiria da base o Hugo, o Bruno Dibal e o Luiz Gustavo, zagueiro. Eu prefiro ganhar, os moleques que ganhem 5 vezes menos que esses caras e dar uma chance para eles, entendeu? Porque a torcida vai apoiar os meninos. Vai apanhar. E é bom você dar uma chance agora, né? E dá uma chance agora, aproveita pior, que né? o time tá dando uma engrenadinha e bota essa meninada aí pra correr e tal, e sabe, e melhor do que ficar com esses caras que a torcida torce o nariz e os caras são ruins mesmo. O Ricardo Bueno não tem condições de ser centroavante do Palmeiras, é um negócio fora do comum. É complicado. Então, Bom, só um detalhe rapidinho, essa questão de contratação. Eu não sei, a minha opinião é a seguinte, eu acho que assim, talvez no começo do ano o torcedor do Palmeiras estava muito preocupado com relação às contratações, só que assim, eu acho que com o passar, pelo menos no começo agora desses jogos, parece que é assim, porque tem esse lance, às vezes você quer trazer o melhor jogador, você paga caro, e de repente não encaixa, o jogador não joga, não faz gol, enfim. Ou vive lesionado. Exatamente, alguma coisa sempre tem algum problema, né? Porque assim, parece que essas contratações, elas não tinham um holofote tão grande em cima, mas parece que elas encaixaram no time do Palmeiras. Não sei, essa é a minha opinião, não sei se vocês pensam da mesma maneira. É verdade. Não, na verdade é o seguinte, é porque houveram as contratações que estavam precisando, aquelas que o pessoal estava gritando porque precisavam, um atacante e tudo mais, e os caras resolveram jogar e estão ganhando. O problema, a questão é, o Palmeiras é líder, por isso tá tudo bem, porque se estivesse lá embaixo, realmente ia estar um caldeirão. Mas não pode, tá líder, mas não pode ser, a gente não pode... Que o time está. É por isso. Palmeiras é líder, ó, que tá tudo bem. Se começar a despencar o Barcos, não serve, nem o Arthur, Exatamente. nem o Maurício Ramos, nem o PR. O PR não, né? Nem O PR não sabe mais. ninguém. Bom, O problema é ficar iludido, o que o Tirone não pode fazer é ficar iludido com essa suposta, com a liderança nossa, ou com um provável título do Campeonato Paulista,
e acomodar. Tem que melhorar mais ainda, porque a Copa do Brasil é mais difícil, a Sul-Americana é mais difícil e o brasileiro é bem mais difícil. Ah, mas ele tem ciência disso. Então ele tem que ter a ciência que ele Eu precisa espero. ainda contratar uns 3 jogadores no nível do Wesley e do Barcos para poder vir e ser titular e brigar, e qualificar o elenco. Aí qualificando o elenco do Palmeiras, a gente pode brigar de cabeça a Mas tem cabeça uma com outra qualquer coisa time. também. Você falou do Tirone, mas quem contrata o Tirone mediante solicitação do Filipão. Então tem que ter porque é o Filipão quem escolhe. Foi ele que pediu o Barcos, foi ele que pediu o Wesley. Então tem tudo isso também. Tem o dedo do Filipão. Dá pra culpar Mas o dá Tirone. pra. Bom, é isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui, o pessoal tá curtindo o Twitter. Nishimura, né? Lá do Japão. Gente boa. O Nivaldo Bianchi tá aí com a gente também. Anderson Rodrigues, né? Inclusive o Nishimura aqui está dando uma cornetada aqui no Tarso, hein? Pultona confortável para convidada. Resultado de administração sem o Tarso. Nishimura. As coisas mudam, né, cara? E é isso aí. Aproveitando falando de jogador aí que a gente está comentando, né? O Luan, que é um cara que eu adoro, de paixão. Vai ficar 2 meses fora, né? Ele quebrou aí, tá com problema no pé. Você que sabe melhor um pouco sobre isso, né, Vitor? Mas aposto que você não torceu pra ele machucar. Não torci. Não torci pra ele machucar, mas 2 meses sem o Luan, quem sabe, né? Não melhora alguma coisa, né? Eu também não sou muito fã dele. Eu gosto dele no que ele. Na disposição dele, eu acho que assim como todo mundo. A raça dele, né? Na raça dele. Isso eu gosto dele porque essa parte dele acaba contagiando até os outros companheiros de elenco. E eu prefiro que o Luan perca a posição e fique no banco de reserva do que se machuque. Sim. Que agora que o Palmeiras está formando um elenco forte, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo de jogos fora. Se o Palmeiras for pegar, vamos supor, o brasileiro começa, o Palmeiras vai pegar um Sport embalado na Ilha do Retiro. A gente precisa marcar porque tá ganhando de 1-0 no sufoco. Coloca o Luan para segurar o lateral dos caras. Então, a gente precisa de elenco. Agora o Luan machucando, é o que eu vou repetir. Eu prefiro ele ruim no banco do que o cara machucar e ficar fora de combate. Tenho outra pergunta para Thiago, você. O Luan vai ficar fora 2 meses, né? O que você acha que vai acontecer? Ele vai voltar melhor ou pior do que ele já é? Depende, se ele colocar o pé dele numa bota de gesso, entendeu? Pra ver se o negócio fica reto ali. Rapaz, Mas nem assim, cara. Eu acho que nem reto, ele só faz gol de joelho, cara. Não é verdade, Soraya? É que assim, a questão que às vezes também deixa o torcedor um pouco nervoso é questão de fundamento. O Luan é aquele jogador que ele tem a entrega, ele entende, né, a linguagem que o Filipão passa pra ele de marcação, ele realmente, né, corre, vira e mexe, você vê ele na defesa, defendendo tudo. Só que assim, a questão de fundamento básico parece que ele não tem. Então assim... Eu acho, desculpa, Não. pelo que eu vejo lá no treinamento, o Filipão apostou todas as fichas no Luan, quis, o Palmeiras Sim. comprou, enfim. Ele tem muita vontade, Eu não tinha outra coisa. raça, tudo, ok. O problema é que ele não conseguia finalizar. Eu não sei, acho que o Filipão andou conversando, orientando, agora ele já até consegue finalizar. Com o joelho. Não é craque, Com o joelho. mas ele é um bom jogador, mas pra compor elenco, não pra ser titular. Ele é um cara. Vamos ver como que vai ficar agora o Palmeiras sem o Luan esses 2 meses, né? O ano passado, quando o Luan verdade, a gente perdia os jogos, né? Agora Verdade. esse ano já tá diferente porque a gente já tá com o elenco Já tem um pouquinho melhor. E os 2 jogos que a gente jogou sem ele, a gente ganhou, entendeu? Então, talvez ele vá... deu uma melhorada. Com a ausência dele, né? Até que você estava perguntando se depois ele vai voltar melhor ou pior. Assim, eu acho que nesse período, talvez, a ausência dele talvez faça com que o Filipão queira colocar mais algum volante, ou talvez ali na lateral ele tentar proteger um pouco mais, talvez tenha alguma alteração nesse sentido. Mas eu acredito assim, no esquema tático do Filipão, eu acho que o Luan ele continua como titular, até para deixar talvez provavelmente, né, o Michael Leite como uma opção depois do segundo tempo. Pra dar aquele fogo no jogo, né? Eu acho que o que ele vai fazer, taticamente falando novamente, vai ser o seguinte. O Palmeiras joga com o Luan, que é um ponta esquerda mais marcador, e libera normalmente o Tinga, o Patrick ou o Michael Leite pela direita para atacar mais o adversário. Ele vai inverter essa situação. Se o Wesley vir, o Wesley era volante. O Wesley sabe marcar. Ele vai jogar com o Wesley na direita, ou o Patrick, que o Patrick é mais marcador do que o Michael Leite. Ele vai puxar o Michael Leite para a ponta esquerda, enquanto não tem o Luan, ou um cara com o pé esquerdo que faça uma boa marcação. Então ele vai inverter o lado de ataque. Até porque o Cicinho, ele ataca pela direita, então dá essa compensada
na falta de uma, entre aspas, ofensividade do Palmeiras pela direita. É verdade. Fala um pouquinho do quiz de novo, Desculpa. Tarso não tá aqui, o Tarso tá no É, banheiro. O cara, Tarso tá no banheiro, o sabe? Tarso tá com piriri, galera. Então, fala um pouquinho sobre o quiz aí, né? Pra galera ganhar essa camisa aí bonita da Mancha Verde de Carnaval. Voltando à pergunta, quem era o capitão do Palmeiras na conquista da Libertadores de 99? A. Galeano. B. Marcos. C. Zinho. Ou D. César Sampaio. Né? Mande sua resposta aí através da nossa fanpage ou do nosso Twitter, né? Com a hashtag Família Palestra TV. E aí você concorre a esse prêmio mostra aí a camiseta aí da Mancha Verde Carnaval. Né? Que é uma. Vou procurar no Google que eu não sei quem. Não sabe, né? É difícil. A gente tava falando do Luan, continuamos falando do jogador do Palmeiras. O que vocês estão achando do Arthur? Ele é um cara que acho que ele chegou com personalidade, chegou na humildade, falando que ele reconhece que ele vai ser banco do Cicinho, que joga um bolão, né, no Palmeiras, só que ele já teve 3 jogos e 2 gols, né? Não é isso? 2 jogos. Dois jogos e 2 gols, né? 2 gols, O Cicinho Então- cresceu, porque ele jogou muito bem no Santo André. Ele foi de Santo André, né? Foi. Santo André. Foi. E eu lembro alguma coisa dele, mas de quando ele chegou no Palmeiras até agora, ele evoluiu muito também. Ele tá muito bem, o Cicinho. O Cicinho, Poucos são os jogos eu do acho que o Cicinho e o Marcos Assunção, no último ano, foram os 2 melhores jogadores que o Palmeiras teve. Assim, os 2 são muito bons. O Cicinho é fora de série, assim, ele é bem acima ano da passado média. foram os 2 melhores. Exato. E o Arthur entrou com o pé direito. O moleque tem estrela. Chegou falando grosso, falando que ia tentar brigar pela posição. Já fez 2 gols de cabeça e vamos ver. Ele marca direitinho também. É uma opção, né? De repente pode ser, quem sabe, até botar o Arthur na direita e puxar o Cicinho mais para essa ponta direita meio solto assim, lá pelo meio também, porque ele tem habilidade. Então, de repente, pode ser até uma opção tática, né? Para determinados jogos. Então, vamos ver. Vamos ver o que ele vai... Tem que É muito qualificar. cedo, mas é muito cedo muito falar, tem mas que ele é um qualificar. cara que... É melhor você ter o Cicinho e o Arthur na mesma brigando. posição, Exatamente. os 2 bons, do que ter o Cicinho e o Capixaba. E é o que a gente falou no começo, É né? muito melhor, cara, porque não dá, entendeu? Então, você tem que ter 2 caras bons pra cada posição. E é o que a gente conversou no começo do programa, né? O cara não vai ficar acomodado na posição dele. O cara que tá aí atrás, não tem ninguém na minha posição aí, não vai poder brigar. Thiago, tem alguma pergunta aí no chat? Como que tá o chat? Na verdade, o pessoal se manifestando aqui, dizendo que era bom que o Luan que ele fosse vendido para Linense ou algum time do tipo aí. Ele foi caríssimo pra vender Palinense, gente. Tem que vender ele pro Real Madrid, porque o time Mas 7 milhões, né? Muito bom. Mas a gente pagou uma fortuna pelo Luan. 7 milhões, né? Então, 3,5 de euros. mas é o seguinte, se o Palmeiras... acho que foi até falado nesse programa aqui, que se o Palmeiras, quando o Luan estava naquele renova ou não renova, se o Palmeiras não comprasse ele, eu tenho certeza que outro time grande brasileiro ia comprar, entendeu? Outro time grande brasileiro ia comprar, porque ele é um jogador útil. Eu acho que tem uma declaração, se eu não me engano, foi do Abel Braga. Exatamente. Foi, ele falou, olha, pra mim o melhor jogador do Campeonato Brasileiro na época, ele falava, né, no ano passado, era o Luan. Ele mesmo, ele elogiou, acho que até perguntaram pra ele, né, o Abel, você tem uma perseguição em tal jogador e tal, assim como lá no Palmeiras tem o Luan, né, aí até ele se pronunciou, porque é justamente naquilo, né, Renato, pela entrega tática, né? E às vezes assim, é que assim, o que é difícil é você ver que ele não tem, às vezes, aquele capricho, né, pra fazer o gol. E é isso que talvez deixe o torcedor tão chateado com o jogador, né? Mas realmente, o meu cunhado fala às vezes que a posição do Luan melhor seria a lateral esquerda, né? Porque ele jogaria mais recuado e marca bem, e sabe tem correr força, com a bola, tem força física. De repente poderia. Então, por isso que ele seria um lateral esquerdo, só cruzava para a área e estava bom já. Mas é um jogador esforçado, né? Eu acho que a gente fica perdendo muito tempo falando do Luan. Eu também acho. Acho Mas que tem piores. tem que conectar um pouquinho ele, né? Tem coisa pior no Palmeiras, o torcedor tinha que pior. Tem coisa pior. O que vocês acham? Ricardo Bueno e Tinga são bem piores. É. Muito piores. Eu queria fazer um comentário, Vamos lá. que eu acho que todos vocês vão concordar. Os Bambis, pode reparar, todo jogador encostado, tosco, prego, eles conseguem vender. Por que é isso? Mas isso é Porque problema da nossa diretoria, né, Vitor? Os Bambi,
Eles não depreciam o patrimônio que eles têm. Verdade. Aqui no Palmeiras é só do pior jeito. É bater no Love, é expulsar o Robert, é xingar o Diego Souza. É só desse pior jeito. É xingando o Armeiro, xingando no Luan. O Kleber foi do mesmo jeito. O Kleber não vou falar um palavrão, mas ele é isso mesmo. Mas não é pra bater no cara. A gente ganhou um troco com o Grêmio. Não, mas o Kleber, ninguém bateu nele e o Kleber, ele provocou essa situação. Mas aí eu acho que foi um pouquinho o problema da diretoria. O Kleber Né? Foi falta de informação aí dos dois. Mal Né? assessorado por aquele Mas assessor de imprensa. não vamos entrar no mérito do Kleber. Não vamos entrar no Ele mérito. já tá aprontando lá no Grêmio, né? Foi dar soco na cabeça da mulher. O negócio é com ele. Mas ele é mal assessorado por aquele cara, ó. Não. Ele é mal assessorado. Ele Aquele cara lá, Dioguardi, foi oferecer o cara no Flamengo. Foi ele que foi oferecer pro Flamengo naquela época. Se não mandaram, o Kleber não falou pra ele levar, né? Tá, mas o que eu queria falar não é exatamente isso. Vocês estão certos, mas não era exatamente isso. Que é justamente É a postura, a postura Palmeiras em relação da aos torcida. jogadores. Não digo nem a torcida, mas isso é coisa de diretoria. Por parte da torcida e da diretoria. O São Paulo vende todo mundo. Todos os pregos eles conseguem vender. Quem que As vende? bichas. Quem? Os Bambi. A bicharada. A bicharada vende todo mundo. Os caras venderam o Ed Carlos. E agora? Eles venderam aquele zagueiro horrível que eles odeiam. O Xandão. Xandão, vendeu pra Europa, não Os caras foi? venderam pro Sport em Lisboa. Venderam o Marlos. Do São Paulo é Marlos o Roberto, Mentalista? que era do São Não. Paulo. Não, isso Eu eu acho não que- gosto. Respeito a acho sua que opinião, ele mas eu jogador. não gosto dele. Quem? Ele é bom jogador, mas eu não gostaria. É mau caráter. Não, também. ele é. Acho que é. Esse é mau caráter. Ele jogou muito bem no Atlético Paranaense naquela época e depois que quebrou não voltou É mais. bom jogador, mas não vale a pena. Não, É confusão. Ele era um cara que. Então não dá, é isso, né? o Palmeiras tem que parar de depreciar os jogadores que tem. O Luan é ruim, o Luan é ruim, mas a gente fala aqui no Família Palestra. Não vai lá no estádio fazer uma placa, querer bater nele no aeroporto. Não façam Se isso. você for ver, olha o time que a gente perdeu. Só com essa sacanagem que a torcida faz com os jogadores, Diego né? Souza. É Diego Souza, nem comentou do Diego Souza, então. Comenta aí. Comentou? Então, olha o time que a gente tinha na mão. Imagine. Não, mas Wagner Love é melhor que Ricardo Bueno. Olha, mas pelo amor de Deus. até o Robert, que é É o ruim, Robert. se somar o Fernandão e o Ricardo Bueno, não dá o Robert. Não dá. Ele fazia gol, né, Só cara? complementar, eu acho assim, eu acho que você está corretíssimo na sua linha de raciocínio. Eu só acho assim, eu acho que cobrança tem que existir. Tem. Agora, não essa forma de cobrança, porque assim, Isso. Isso daí é uma hostilidade. assim. exatamente não, e é algo que não vai levar a nada, esse que é o problema. Porque assim, chegar a esse ponto de você agredir sabe, os jogadores, isso aí só vai conturbar o ambiente, não vai levar a lugar algum. E assim, a cobrança em si, ela é importante. Com a cobrança, você vai ter o quê? Você vai ter aqueles jogadores que realmente que eles querem jogar pelo time, que eles querem ter aquele comprometimento, que eles realmente se identificam com o clube. Isso tem que existir. Agora, realmente, essa parte de partir para agressão, isso aí... Tem que cobrar com inteligência. Né? Inteligência. Mas a diretoria é complicada, né? Comentar um pouquinho aí da vitória de 3-0 aí em cima do Ituano. Bela vitória, né? Né? O Palmeiras jogou bem pra caramba. Pra mim foi a melhor partida do Palmeiras no ano, melhor que a do Santos. Que por primeiro tempo o Santos, os dois, contra os peixe podre, todo mundo jogou meio mal ali. Mas no segundo tempo o Palmeiras conseguiu virar no final do jogo. Agora o Palmeiras jogou muito bem contra o Ituano. Essa jogada do Barcos. Ó o Barcos, cara. E o diferencial, A né? jogadinha dele já deu pra ver a diferença do cara, né? É outra A qualidade. categoria. É outra categoria, é outra coisa. E o cara não é nem um craque, não é nada, mas é a diferença do cara. Só dessa matada aí, desse drible que ele já deu. E assim, pela estatura, pelo jeito de jogar, ele faz o pivô, que é o que o Filipão sempre, né, procura num jogador de área. E assim, o mais importante, além de ter essa também característica de cabeceio e ser um cara realmente fazer gols, dá pra perceber que ele tem muita tranquilidade, então ele mostra habilidade nas jogadas. Não é aquele jogador que normalmente ele sai tombando, né? Então, Ele é meio grosso, mas ele tem mais habilidade do que a gente tem lá, né? E pelo que ele mostrou, ele é fazedor de gol, né? Não, eu não acho que ele é grosso, mas ele sabe passar, como todo jogador argentino, tem um bom passe. Raça, que é Ele importante. tem uma raça, ele é alto, cabeceia bem. Uma hora o Michael Leite cruzou uma bola, mas cruzou meio alto. Ele cabeceou, pegou na parte de cima da cabeça e foi pra fora. Vai passar ainda, eu acho, né? Não sei. Mas pô, você vê que o cara já vibrou, o time inteiro foi abraçar o cara lá, gostou, foi comemorar que ele fez o gol, entendeu? Então ele... Olha lá agora, ele quase que fez.
A diferença é essa, cara. Só que precisa de outro, porque quando não jogar o Barcos, a gente vai ter que... Essa aí, Olha essa bola. essa aí que eu falei, ó. Isso mesmo. O Michael Leite cruzou muito alto, se ele cruza um pouquinho mais baixo, o Barcos Entrava no caixa. Aí no lance o gol seguinte, ele já fez o gol de oportunismo, né? Se o Ricardo Bueno tivesse essa oportunidade, ele faria o gol? Ia botar a mão na bola e ia marcar falta. É. Ele não ia fazer o gol. Se o Fernandão tivesse essa oportunidade, ele faria o gol? O Fernandão talvez até poderia fazer. Esse gol especificamente, talvez até. Mas o Ricardo Bueno ia perder esse gol aí. Porque ele perdeu um parecido contra a Catanduvense. E precisa do outro cara. Porque quando o Fernandão não jogar, vai botar quem? De novo o Fernandão. Quando o Barcos não jogar, vai botar o Fernandão, vai botar o Bueno. Entendeu? Precisa de outro, mais um cara. Um cara que resolva, né? E até ó, no gol, dá pra reparar bem, isso sim é questão de você ver num atacante que realmente sabe se posicionar. Aí você fala assim, mas a bola chegou pra ele, pô, era só ele empurrar pro fundo das redes. Não, o goleiro errou na hora de tentar pegar a bola ali. Mas é a questão do atacante que sabe se posicionar. Isso é... Outra coisa também que eu reparei no jogo do 15, logo que ele entrou, né, em vários momentos, enquanto a jogada do Palmeiras estava saindo, o que acontecia? Que era uma coisa que a gente também já repara há muito tempo no Palmeiras. Sempre eles estavam fazendo aqueles lançamentos pelo alto, né, pro Barcos, e ele mesmo, várias vezes ele falou assim, não, mas é por baixo, é pra cá, é pra lá, então você vê que ele mesmo já demonstrou personalidade, porque aquele jogo era a estreia dele, ele jogou só 20 minutos, só que ele mesmo já conversava com os companheiros, meio que já tentando até consertar esse problema que o Palmeiras tem, que é essa questão das bolas alçadas, né, então isso é o importante, a gente agora com o Barcos, assim, né, todos nós esperamos, talvez, finalmente, nós conseguimos encontrar um camisa 9 que realmente possa fazer os gols, né, que o Palmeiras precisa. Nesse jogo de ontem mesmo já deu pra ver que alguns lances com o Maicon Leite e o Barcos, eles estão desentrosados ainda, né? Então um botava a bola na frente, outro botava a bola mais pro lado, entendeu? Não conseguia acertar. Isso aí é questão de treinamento, quando o cara entrosar já vai melhorar muito, 100% isso aí. E o Ituano também é um time meio fraquinho, né? Também Também achei. Não representou. Mas o Palmeiras jogou muito bem, sufocou, já fez os 2 gols logo de cara, já deu nocaute nos caras. Aí foi... Fazia tempo que eu não assistia um jogo do Palmeiras tão sossegado, assim, sem medo de tomar empate ou dos caras dar algum sufoquinho. Essa bola aí do Ituano foi a única bola de perigo. Foi a única. Teve uma no segundo tempo também que o Otacílio Neto cobrou uma falta, deu pra... que o Deola espalmou só, mas não represou muito o perigo, já tava 3-0 e... Tava sossegado. O único detalhe talvez negativo desse jogo foi o Daniel Carvalho, né? Ele ficou meio sumido, né? Foi, também achei. Ele ficou meio sumido, ele fez umas 3 jogadas só, uma hora ele botou acho que o Maicon Leite na cara do gol, a gente vai mostrar aí. Mas nem sempre, é por isso que você tem que ter, quando um não tá bem, tem outro que se destaca. Né? O Maicon Leite é um cara que eu já falei, eu vou falar de novo sobre a finalização dele. Ele é um cara bom, né? Que ele é um cara que tem velocidade, ele consegue botar fogo no jogo. Só que o cara chega, ele sempre erra no mesmo lugar, no mesmo ponto, ele sempre chuta, ele nunca pega a bola, vou bater cruzado. Você pode ver, ele pega a bola, ele tem uma grande vantagem da velocidade. Eu ainda acho que o Maicon Leite é um jogador bom para entrar no segundo tempo, pegar a zaga dos caras cansada e o cara dá um sufoco, igual ele fez contra o Santos lá em Prudente. Ele dá uma canseira nos caras, faz umas jogadas pontuais, entendeu? E eu ainda acho que ele é um cara bom para segundo tempo. Apesar de nesse jogo especificamente ter começado bem, eu também concordo. Eu acho que esse jogo ele começou bem, mas eu também acho que ele tem que ser um jogador de segundo tempo. Olha lá, o Arthur com a estrela dele já fez outro gol de cabeça, né? O homem do jogo, Marcos Assunção. O destaque positivo foi a melhor partida do Assunção com a camisa do Palmeiras, eu acho. Será? Eu acho. Eu achei legal porque ele voltou muito, a marcação dele foi melhor, Isso, realmente, a marcação dele foi boa. Os passos, apesar que no segundo tempo, né, ele já deu uma errada em alguns passos lá, né? Ele deu uma errada na lateral, mas recuperou a bola. Mas ele é um cara que jogou muita bola. Perfeita, ele jogou muito bem. E não foi só bola apoiada, né? Falando que o cara tá velho, que só sabe cobrar falta, não sei o que, o cara não sabe analisar. O cara é inteligente pra caramba, o cara treina. O cara é bom de grupo, ele é líder, um líder positivo. E a jogada, tanto é que 75% das jogadas de gol do Palmeiras desse ano saiu do pé dele, entendeu? Então, qualquer time ia querer ele, mesmo depois de velho. Então, é um bom jogador, né? É um bom jogador. O cara, a torcida do Palmeiras pega no pé dos caras errados, entendeu? Então, esse cara é imprescindível pro Palmeiras. Agora, uma pergunta, né? A gente não viu muito o Pedro Carmona jogando, mas ele tem espaço nesse grupo?
Na minha opinião, não. Não, ele é reserva, né? Eu acho que ele é um cara... Talvez, mas eu acho ele fraco. Eu traria um meio um pouquinho melhor. O cara pegou na bola e começou a escorregar, parecia o Michael Leite, ele tava cara. escorregando, ele começava a pegar a bola e escorregava. Parece que não sabia que tinha chovido, que tava chovendo, que tava com molhado. Eu teria vendido o Pedro Carmona aí pro Japão. Eu também teria aproveitado, né? E outro que eu teria aproveitado e vendido e ganhar um dinheiro é o Vinícius. Também que é um moleque aí que já não provou muita coisa não, e já se fosse alguma coisa já teria mostrado. E o contrato dele acho que vai expirar agora. E provavelmente vai expirar e o Palmeiras vai perder o cara e não vai ganhar nada. E outra, com o dinheiro da venda desses dois, daria pra pagar uma parte do Wesley já. Já. É verdade. Inclusive o Palmeiras tá buscando, né? Tá buscando investidor agora, né? Pra ajudar com o Wesley, não é isso? Não, é um banco internacional. Eu ouvi aliás, ele entrou ao vivo num programa de TV essa semana passada. Ele realmente está negociando e está com muita vontade de vir, sim. Eu acho que É porque ele não deu certo lá na Alemanha, né? O ano passado, na temporada passada, ele foi que jogou 20 e poucos jogos, não foi isso? Jogou muito pouco. Jogou 20 e poucos jogos e nessa temporada acho que foi 5 jogos só. Então ele não está sendo aproveitado lá na Alemanha. Então o interesse dele é vir pro Brasil, né? É difícil também, né? Jogador brasileiro, o cara tá acostumado aqui com calor e tudo mais. E chega lá na Alemanha, tá frio, a comida é diferente, aí o cara sente mesmo, entendeu? Eu acho que o único país assim que eles não sentem muito é na Espanha. Porque nos outros países todos eles sentem. Mas na Espanha você não acha que é fácil jogar? Só o Viola que reclamou. Na Espanha é muito fácil jogar. A comida da Espanha era que não ruim, tinha ele feijão. passava fome e não tinha feijão. Eu acho que Portugal também, Soraya. Portugal também. Agora a França. Não, a França acho que é outro lugar fácil de jogar bola também, viu, cara? Os países árabes é mais pela grana, porque é muita grana, mas jogar no Catar. Imagina, os caras têm que treinar da noite, de dia você não consegue sair de casa. Na Ucrânia, imagina, eu vejo lá o que os jogadores brasileiros colocam e é surreal. 48 graus abaixo de zero. Imagina o cara que mora em São Paulo, mora no porque tem alguns países que os caras vão exclusivamente para ganhar dinheiro, né? Que é o exemplo que você deu aí. No mundo árabe, na Ucrânia, na Rússia, na China agora, que é um mercado novo. Os caras vão só para ganhar dinheiro, porque sabem que vai ser sumir lá o futebol. O Vanderlei ganhou tanto dinheiro lá que vem pro Flamengo. Ele quis vir, né? Ele sabe que tá falando. Não sei se ele ganhou tanto dinheiro. Acho que o Palmeiras negociou ele mal na época, né? Vendeu ele muito barato, podia ter vendido ele com uma puta de uma grana. Mas ele não quer ficar lá porque. Sabe, ele não quer ficar lá na Rússia porque não tem visibilidade pra seleção brasileira, que agora vai ter a Copa aqui. Então, por isso que ele quis voltar pro Urubu. Ele ficou 6 anos lá. Todos eles querem agora. Ele ganhou título lá também. Ficou 6 anos e não conseguiu ir pra outro mercado. Não, mas o Wagner Love ganhou dinheiro na Rússia, ele ganhou muito dinheiro e vai jogar pro Flamengo porque ele gosta, o time dele quando ele era moleque. Ele já ganhou, já fez o pezinho de meia dele. Exato, e quer ficar lá com a mulherada no Rio, nos baile funk e tá, deixa ele lá, né? Não vai receber mesmo, vai um dia, bota na justiça, parcela em 30 vezes e vai recebendo. E nem fizeram com o Petkovic, né? Voltou só pra poder receber o que o Flamengo devia. E o Flamengo deve pro Wagner Love, deve pro David, deve pro Adriano. O Denilson já tá até aposentado. O Denilson, devia pro Romário, aí nem sei se já pagou. Deve pra todo mundo, isso é rolo de CBF, aí com o Globo, então... Contrata e deixa pro Tá, cortou, chega de assunto de urubu, cara. Aqui é Palmeiras. Igual diria o Tarso, aqui é Palmeiras. Certo? Vamos falar aí, vamos dar umas notas aí pros jogadores, né? O Tarso deu uma ligada aí, ele falou que ele tá um pouquinho melhor, que ele tomou Imosec. Tá segurando agora? Ó, tá, tô te conectando aqui, cara, ó. Como vai ficar agora o próximo programa, cara? Então, vamos dar nota aí, o que vocês acham aí, Deola? Deola aí não foi muito acionado aí no jogo, né? Deu trabalho. Uma notinha, o que? Eu dou um 7 pra ele. Quanto você dá pra ele? Ontem ele jogou... O quê? Quanto que você dá pra ele? Sábado. Não, de ontem? Eu tô... Quarta-feira dou 1 pra ele, né? Agora, ontem 8, normal, não tem trabalho. Né? Cicinho tava bem. Você, Cicinho? Cicinho, acho que ele foi regular também. O Cicinho já teve vários jogos que ele despontou, acho que foi um jogo... Eu não sei, acho que ele não despontou tanto assim, acho que uma nota 7. Ele não apoiou tanto o time, acho que... 6,5. Pra mim, 6,5. 6,5, isso. 6,5, né? Arthur, essa contratação aí que tá fazendo gol aí. Então, o Arthur tem só um ponto, né? Realmente, isso é muito importante antes dele fazer gols, mas não é que essa vai ser sempre a dele, né?
Isso aí foi um detalhe. Porque o Arthur entrou. Eles falaram, não volta nunca mais. O Arthur entrou no lugar, né? A gente já fez o gol. Então o que vocês acham dele aí? Pra mim, Eu acho que assim, ele apoiou muito bem. Esperar. Eu acho que teve até um lance que ele quase fez um gol, ele saiu cortando ali pela entrada da área, né? Não foi ele, Foi o João Vitor. Ah, foi o João Vitor, né? João Isso. Vitor, é. Então, mas de qualquer modo, eu acho que ele tá apoiando bem o time também. E assim, ele serve como um bom reserva. E pelo gol, né? Acho que ele merece uma nota, 7,5, 8, vai. 7,5 pra mim. 7,5? Por quê? Por tudo isso que o Thiago falou, ele entrou, ele participou na jogada do gol, fez um gol, ele apoiou bem, você não viu nenhuma jogada pelo lado dele, ele defendeu o Palmeiras, ele ajudou o Palmeiras a se defender e segurar o resultado, E 7,5. o Marcos Assunção nem precisa perguntar, né? Não, Pra cara mim que foi- O O que você achou? O Marcos Vitor? Assunção pra mim só não ganha 10 porque não fez gol. É, O resto pra Só mim nota, é Vitor. 9,5. Foi um jogo. Pra mim, 9. 9, né? Excelente. Muito bem. o jogador, ele jogou, foi o homem do jogo, né? Não tem jeito. Né? E aí, vamos colocar mais aí um cara que tá despontando aí, o Henrique. Um time que agora tá melhorando, jogando. Tá Não, melhorando, tá ele melhorando. Ele fez a pré-temporada. Já não tá fazendo tanta cagada, né? Porque jogador que vem da Europa, geralmente demora 6 meses para adaptar. É outro ritmo. O Henrique chegou no meio do campeonato, não fez pré-temporada, o ano passado ele estava terrível. Né? Então, esse ano ele já fez pré-temporada, já está adaptado, já mudou. O cara já tá com outro nível, o futebol dele. E a mesma coisa eu digo para a torcida do Palmeiras ter paciência com o Wesley. Porque ele tá lá na Alemanha no frio, comendo mal, tá lá, vai voltar e vai demorar um pouco para adaptar. Mas ele, totalmente sem adaptar, é melhor que o Tinga, entendeu? Então Mas deixa fora o que cara... também a cobrança lá é muito menor que aqui. Lá da Alemanha. não Com tem. Os certeza. caras lá perdem pênalti sem aplaudir de campo, então lá não... E a nota Do do Henrique? Henrique ontem, 7. Não comprometeu. 7,5, não comprometeu. E o Henrique, até como você falou, Renato, realmente, ele com um suporte bom ali na zaga, porque assim, normalmente, você sempre tem que ter um zagueiro que dá segurança. Que Você tem que ter acontece? um mais técnico e um mais... Exatamente, executivo, né? exatamente. Quando você tem esse zagueiro que ele meio que serve realmente como suporte na defesa, você pode até colocar um outro zagueiro meia boca, que seja do lado dele, que não vai comprometer tanto. Porque ele vai estar realmente ali liderando a parte da defesa ali, né? Mas eu Esse discordo, posicionamento. Diego, porque na minha opinião, desde quando o Henrique veio, que eu acompanhei desde quando ele foi apresentado, eu sempre achei que ele teve uma boa sequência, eu não vi nada disso. Não, teve jogos que ele não jogou, o Henrique não era o Henrique que a gente conhecia. O jogo do Então, Inter, no Campeonato teve Brasileiro, vários jogos que também, ele pegou. Ah, um ou outro No jogo, brasileiro teve uns jogos. Eu gosto muito do futebol dele. Eu também, eu acho que ele é um- muito bom. Eu sou fã, torci pra ele voltar, fiquei contente. Mas, no brasileiro do ano passado teve uns jogos que ele tava terrível. Até teve um papo no fim do ano que o Inter queria pegar ele, o Grêmio, entendeu? Aí eu falava, não vai fazer essa besteira e vender o cara, para deixar os caras ir pro outro time que o cara vai melhorar. Não, Dito porque e ele é feito. bom jogador. É um bom jogador, ele bom é acima jogador. da média, ele é muito bom. Sua nota então é 7,5 pro Henrique. 7,5. Vitor, mais um jogador aí que chegou agora recentemente no Palmeiras. E ao meu modo de ver é um baita de jogador. Acho que é o que ele precisa de forma ainda, que é o Daniel Carvalho. O que você achou desse último jogo no sábado? Ontem? Esse último jogo, eu acho que ele ficou um pouco sumido. Ele, no segundo tempo, deu uma melhorada, ele deu uns bons passes, ele deixou o Maicon Leite 2 vezes na cara do gol. Mas pena que o Maicon Leite não sabe chutar um pouco melhor. E eu daria uma nota 6,5 assim, pro Daniel Carvalho. Porque ele apagou, Pelo que ele muito jogou, né? apagado no Apagado. primeiro tempo. Ele jogou melhor na quarta do que ontem. Na quarta jogou bem melhor. Até fez o gol, né, na quarta-feira. Até fez gol, exatamente. O Valdívia voltando, ele é titular garantido, absoluto, vai brigar. No meu esquema, eu deixaria o Daniel Carvalho na ponta esquerda, Valdívia no meio e o Wesley na direita. O problema é que eu não sei se o Filipão vai adotar esse... É muito ofensivo, você não acha? Exatamente. Eu acho que não, porque o Wesley ele sabe marcar. E o Valdívia, ele depois que ele Tá entrou solto. em forma, ele acompanha o volante também do time adversário, então dá pra... E o Barcos também volta. Apesar de ser grandão, ele volta pra marcar. Eu acho que no dá... caso, talvez o Valdívia então, né, em cima você tá falando, né, Vitor? Talvez o Valdívia fique talvez um pouco carregado na marcação. Isso, E o Daniel Carvalho teria mais a liberdade realmente só pra ficar pra criar. exatamente. Então é um jogador aí que é diferenciado, né? Então, Sim. outro jogador importante, que eu acho que tá todo mundo torcendo que ele dê muito certo no Palmeiras, porque a gente vive sonhando lá no Palmeiras, é o Barcos, né? O Barcos é um jogador que chegou aí agora, né? E já mostrou, fez gol, né?
Você que falou logo no começo do programa, Soraya, sobre o Barcos, que, nossa, já fez o gol. O que você acha e qual a sua nota? Então, na verdade, eu só vi o gol dele, eu não assisti o jogo ontem. Mas, pelo que eu vi na coletiva, ele já vinha treinando. Nos treinos que ele já vinha treinando, já vem fazendo gols no treinamento lá no CT, que eu acompanho o dia a dia dele lá desde quando ele chegou, na apresentação. Ontem eu vi o gol. Eu acho ele, assim, pra mim, é o que eu falei, já até falei, eu vou até colocar isso de novo. Pode ser que a gente se decepcione até, mas enfim. Mas eu acho que a maior característica do Barcos pro Palmeiras hoje é o comprometimento. Ele realmente está bem comprometido. E na coletiva dele, você falou que ele prometeu, não. Ele falou, eu fiz 27 gols, vou procurar fazer um pouco mais do que a temporada passada. Mas ele me falou, prometo, vou fazer mais. Alguns lugares já saiu, falou que ele ia fazer 27 gols. Inclusive o Filipão falou ontem que se ele fizer os 27 gols, o Filipão vai pagar um churrasco então, pra ele. Na verdade, sim, ele falou que ele quer fazer realmente mais do que o que ele fez na temporada passada, mas ele não falou, eu prometo. Então, só falta 26. Eu espero que ele pelo menos faça o que ele fez antes, que foi 27 gols. Então falta 26 aí. Vamos torcer aqui. Se ele fizer isso, pode ter certeza que vai estar ajudando muito o Palmeiras. 27 gols. Então, vamos esperar aí e ver o que vai dar. Ele vai fazer 30 esse ano. Não, mas Tomara. a questão do gol de lado, eu acho que a maior, assim, o que eu senti dele dentro do treinamento, da apresentação do que eu vi do jogo ontem, é o comprometimento. Eu acho que ele veio mesmo para jogar, tá levando a sério. Eu acho que o Felipão não vai ter problema com o Barcos em relação Só nota. parte técnica. Só nota pro Barcos. Eu sou fã, viu? Eu sou fã dele. Vou dar 9,5, vai. 9,5? Assim? Tão assim, fácil? Pela simpatia. Renato, só nota pro Barcos. Eu achei um 8 ontem, tá bom. Ele fez um gol e teve algumas jogadas boas. Ele saiu de 2 marcadores do Ituano de calcanhar e deu uma... Você sente a diferença do cara, né? A diferença você vê a campo, qualidade, né? É outra coisa. E no segundo tempo ele tentou dar uma cavadinha e encobrir o goleiro, porque o Pedro Carmona demorou para passar a bola. Foi alô Abreu? Aí ele Alô, ficou Abreu. Alô, Abreu. Ele ficou sem ângulo. Se o Pedro Carmona passa a bola logo, o Barcos batia de primeiro e ele fazia outro gol, entendeu? Então, cara, você vê a movimentação dele, umas bolas, tentar bola de calcanhar, é outra coisa. Tem vontade, sabe? Aquela raça argentina e tal. Tá precisando de um centroavante desse pra ajudar o Palmeiras. E tem um cara que você vai perguntar ainda, que esqueceu, o Patrick, né? Que jogou muito bem também. É verdade, eu tava esquecendo do Patrick. É que a gente nunca fala dele, né? Então a gente acaba esquecendo, é complicado. O Patrick foi um baita de uma partida dele. Foi bem. Ele voltou muito bem. Eu acho que a posição onde o Felipão colocou ele mandou muito bem, né? O que você acha aí da sua... Despencou a bandeira aqui. Caiu a bandeira aí. É o Tarso zicando aí o programa, gente. Vitor, sua nota e o que você achou da participação do Patrick aí no jogo? Eu achei o Patrick muito bem. Olha só, hein? Isso é uma novidade, hein? É uma novidade. O Patrick foi bem, ele marcou bastante o lateral do time do Ituano. Tanto é que você nem viu falar direito o time do Ituano subindo, atacando. Foi mais um sufoco assim que eles tentaram dar no final. Mas o Patrick jogou bem pelas pontas, ele invertia bastante com o Maicon Leite, dava opção, deixava um pouco a defesa do Ituano confusa. A nota que eu daria pro Patrick seria 8. Fez o gol, se jogou bem também. Olha, eu vou te falar, eu daria uma nota aí 8 também, 7,5, 8 pra ele, que realmente foi uma partidaça que ele jogou. Ele ajudou muito o Palmeiras nessa partida, né? O problema dele é a regularidade, né? No ano passado ele teve alguns jogos bons, né? Inclusive acho que até no Campeonato Paulista, sim, né? sim. Ele fez vários gols, né? E até a torcida já tava meio caindo nas garras da torcida. Sumiu. Mas ele ficou muito inconstante, né? Exatamente, então, esse é o problema, ele não teve uma regularidade. Não sei, talvez como opção serve, né? Eu acho assim, na minha opinião até, eu só tenho um jogador, acho que no time do Palmeiras que veio como promessa, que eu acho que é muito difícil que ele se firme, é o Tinga. Eu acho muito difícil. O Patrick, eu acho que ainda... mas esse cara não... Ele chegou e ele tava bem, ele começou a cair. Mas a gente não precisa nem entrar... pra cá, eu acho que ele realmente não tem... A gente precisa nem entrar no mérito de falar do Patrick, eu acho que... Desculpa, Não, sim, eu falo como do Tinga. Eu acho que ele é um cara que, não tem nem que falar dele, já era pra ter saído do Palmeiras. E a pessoa, é o que o Renato falou, né? Todo mundo corneta jogadores que não precisa, que é no caso do Marcos Assunção. E você tem o Patrick, o Tinga aí, que não faz... porra nenhuma, né, cara? É complicado. Qual que foi a sua nota aí pro Patrick? O Juninho também, né? O Juninho. Juninho, sua nota pro Patrick. Também, eu acho que, assim, o problema é a regularidade, mas nesse jogo eu acho que nota 8. Nota 8. Tá? Sua nota, Soraya. Patrick? Patrick.
Não vai me dar 9,5 pro Patrick também, né? Pelo amor de Deus. Deixa ela dar a nota que ela quer, para de cornetar. 7? Não, foi boa, foi boa. E aí vocês falaram do Juninho também, Juninho, que é um cara que chegou aí no né? Palmeiras e tá na humildade também, eu acho que tá jogando Não, bem. nós não Tá na falamos, humildade, pô. mas ele, ó, ele tá Mas- tá comendo bola, ó, ele tá jogando muita bola, o Juninho. Não, ele- Pode ver que assim, a lateral ela não compromete. Dificilmente você lembra no gol que o Palmeiras tomou, que você fala assim, não teve a marcação naquele setor. Eu acho assim, ele apoia bem, tanto é que o gol, né, que o Palmeiras fez em cima do Santos. Foi uma jogada dele, na verdade, lógico, teve todo o desvio lá, tudo, mas no momento que ele estava apoiando, eu acho assim, ele consegue fazer muito bem, às vezes, de apoio e também de marcação. Eu acho que foi uma contratação, assim, eu não esperava que ele fosse jogar tão bem assim. Eu acho que ele encaixou muito bem nesse time do Palmeiras. Eu acho que ele está jogando melhor do que o Gabriel Silva. E a nota? Ah, sim, ah, sim. Sua nota. Olha, também, acho que foi um jogo que ele jogou bem, acho que 7,5. 7,5. 7,5. Não, 7 pra ele. Você só, Tá 7? bom, não, 7. É, um cara que tá O Juninho ajudando, foi o né? melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Ganhou a bola de prata, jogando pelo Figueirense. Você acha que ele é um cara que vai sentir ainda sente ou vai Não, sentir já o peso chegou, da vestiu a camisa? camisa, já titular e não tem Não tomou conversa. conhecimento, foi, começou Já a jogar tá bola. jogando, também chegou com um discurso Muito bacana, parecido com o Cicinho, falando, Parecido. E agora é o seguinte, na lateral direita agora nós temos 2 caras de nível, só que na lateral esquerda a história é diferente. Tem o Juninho e tem bem abaixo o Gerley. E Nossa, surgiu o cara uma veio com aposta, né? promessa, Então, surgiu uma ele é aposta. um batedor de gols, que ele é sensacional. então, Eu por realmente isso não- que precisa reforçar, pegar algum moleque da base ou contratar algum outro lateral esquerdo para ter um elenco para o Campeonato Brasileiro. Esse é o problema. Porque né? não pode ter, você pode ter um jogador de um nível muito bom e o outro péssimo, entendeu? Então isso aí compromete o elenco. Ele jogava bola no Caxias, né? Que foi o time que o Palmeiras tentou a contratação. O problema é esse. Às vezes alguns jogadores eles vêm pro time e às vezes não encaixam, sentem um pouco, né, a responsabilidade. Realmente, talvez acho que a questão da lateral esquerda aí. Mas eu não falei Mas dele, eu mas sei, eu não acho ele ruim. Ele ia chegar, ele ia sentir o peso. Nossa, ele, desde quando ele começou, ele entrou, ele não sentiu o peso da camisa. Vamos ver. Vitor, sua análise tática desse jogo aí de sábado, o que você achou assim, no modo geral? Bem simples, e falar um pouquinho mais do quiz aí, porque daqui a pouquinho a gente vai sortear aí o prêmio. Vamos primeiro falar do quiz. Tá aqui a camisa da Mancha novamente. Isso aí, ó. Eu quero uma. Muito bonita, né? Legal a camisa. Quem foi o capitão na conquista da Libertadores 99 do Palmeiras? As alternativas, Diego. Alternativa A, Galeano. B, Marcos. C, Zinho. D, César Sampaio. Vamos ajudar aí? Vamos eliminar Vamos. uma? Quem vocês acham, hein? Não. Quem vocês acham? Não precisa ajudar, né? Acho que o pessoal, né? Vocês mandem aí pelo Twitter a sua resposta, Todo tá? mundo acertando. Com a hashtag Família Palestra TV e através da nossa fanpage. facebook.com/Família Palestra TV. E aí no finalzinho do programa a gente vai sortear essa camisa aí da Escola de Samba da Mancha. Isso aí. Né? É isso aí. Bom, Vamos lá, Vitor. a análise tática foi a mesma do que o Palmeiras sempre joga. É até meio repetitivo falar, mas é aquele 4-2-3-1 com o Michael Leite e o Patrick. Agora eu que tô com o time. Né? O Michael Leite e o Patrick invertendo pelas pontas, jogando bola para a área para o Barcos cabecear. O Barcos incomodando, empurrando a defesa do Ituano para dentro da área, que é importante porque dá espaço para o Daniel Carvalho jogar, fazendo uma tabela com o Maicon Leite e com o Marcos Assunção. Defensivamente, o Palmeiras foi muito tranquilo. O Henrique estava bem. O Leandro Amaro não foi muito exigido, graças a Deus. Mas o Cicinho, quando esteve no primeiro tempo, ele apoiou pouco. O Juninho subiu um pouco mais. Até porque o Maicon Leite estava pela direita, então o Cicinho precisava ficar um pouquinho mais, porque o Maicon Leite não tem um poder defensivo quanto o Patrick e o Luan em outras horas tem, né? Sim. E de modo geral se comportou bem. O Ituano é muito fraco. Gostou do time, então? Gostei. O Ituano é muito fraco. Como eu disse. Mas o Palmeiras é campeão de perder para time fraco, time ruim. Então, É verdade. eu acho que ele se comportou, igual o Vitor falou, se comportou muito bem taticamente, né? Deu uma sumidinha esse negócio de passar vexame com um time pequeno. Vamos O ver, Palmeiras né? ganhava 5x0 do Santos e perdia de 3x0 pro Guaratinguetá. O Palmeiras tira do Zico pra dar pros pobres, né? Robin Hood.
Mas agora vale lembrar que o Cicinho tomou o terceiro amarelo no primeiro tempo. Não vai jogar. Provavelmente não joga contra o poderoso Guaratinguetá, né? Que acho que tá em último. O Arthur também tomou um amarelo no jogo, né? Mas o Cicinho está suspenso e provavelmente ele voltou com o Arthur no segundo tempo para já testar o Arthur na lateral no lugar do Cicinho. Para pegar ritmo e tal. Acho que foi o motivo que ele tirou o Cicinho no segundo tempo. Se eu fosse o Filipão, contra o Guaratinguetá, com todo respeito, eu jogaria com todos os reservas. Jogaria com os 17. Não, mas eu acho que você precisa pegar os jogadores que entraram agora e dar uma precisa entrosar. entrosada. Sabe por quê? Porque agora a gente vai jogar sexta-feira de carnaval e depois a gente vai jogar com o Paulo, Oeste só né? na outra Tem o quinta. São Paulo, não tem o clássico? Dia 26. No final do mês. Dia 26. Lá, infelizmente vai ser em Presidente. Prudente. Infelizmente, pra gente que gosta de ir em estádio, vai ser em Presidente Prudente, porque é muito longe. Pra eles, pra Infelizmente, porque lá a gente dá sorte, né? Vamos ver se a gente consegue Não, mas mais tem uma que vez. pensar nossos companheiros interioranos, que o jogo do Palmeiras no interior é muito engraçado. Às vezes eu até cheguei a ver alguns jogos, o próprio time da cidade não tinha ninguém torcendo, todo mundo torcendo pro Palmeiras. Não, o Palmeiras Então no tem interior de esse São Paulo é lado muito também, eu forte. sei porque minha família é do interior e eles ficam desesperados quando tem jogo em Catanduva, quando tem jogo em Itapo, esse jogo em Araraquara. Então, para eles, o pessoal do interior é bom. Agora, para os jogadores também não é bom, porque é um calor infernal. Aquela cidade de Presidente Prudente, eu fui lá, já vi jogo lá, o negócio é insuportável, assim, é um micro-ondas. É um micro-ondas a cidade, é um calor infernal. É verdade. E nesse jogo contra o Santos tava 37 graus. Tem que no jogar campo. 10 É um horas negócio da noite absurdo. lá. Absurdo. E contra os Bambi nós vamos mandar o jogo lá, né? Então quem quiser tem que andar 10 horas de ônibus para poder ver o jogo. Nosso lugar é lá da sorte pro Palmeiras. Dá sorte, a vantagem é essa, é a única coisa que a gente tem que se apegar, né? Porque dá sorte. Mas vamos ver. E agora a gente tem o Guaratinguetá fora de casa, na sexta-feira de carnaval, e tem o Oeste no Pacaembu. São dois jogos teoricamente fáceis que dá para ganhar mais 6 pontos e manter a liderança, né? Vai enfrentar os Bambis já na liderança. Vamos ver se a gente ganha esse jogo aí. Aproveitando só uma colocação que a senhora fez, vocês acham que o time de juniores, talvez algum dos jogadores teria alguma oportunidade no time do Palmeiras? Luiz Gustavo, zagueiro Luiz Gustavo. Eu comentei antes, eu falei. O Luiz Gustavo, eu acho um bom zagueiro. Da zaga ali tem os outros, mas o Luiz Gustavo é o único que merece uma chance, eu acho. O Bruno Dibal, o Bruno Sabiá, esse centroavante Hugo, treinando, ensinando, melhorando o fundamento, ele pode ser útil. Tem o Diego Souza também, né? O Diego Souza, o baixinho lá, o terceiro Diego Souza da nossa saga palmeirense, né? Espero que esse também não seja perseguido. E que jogue, né? Jogar ele joga. Que joga. Jogar ele joga. Ele é bom, esse moleque é bom. Chuta com a esquerda, com a direita, o moleque é bom. Habilidoso. Então esses 5 eu já deixaria no elenco. Porque são moleques que não custa nada. O salário deve ser 10 mil, 8 mil, 5 mil reais. Entendeu? Com 5 moleques desses, você paga um tinga da vida. Você pega, você coloca 20 mil pro moleque, ele vai dar o sangue. Você dá 10 a 20 mil para cada moleque desse, você manda embora esse Bueno, esse Tinga e o outro lá, o Maurício Ramos, você sobra dinheiro ainda, entendeu? Não é uma troca lá, não sei se O Bueno, graças a Deus, é em março ou abril que vence o contrato, ele vai voltar pro Atlético Mineiro. Talvez essa boa fase, você vai colocando os jogadores, você vai dando tranquilidade para eles evoluírem, né? O jogador tem que ter essa tranquilidade. Exato, porque do contrário, quando tá na fase ruim, você bota a molecada e você queima o moleque. É, Agora na fase boa, você bota e o moleque já entendeu? O negócio é esperar aí que o Felipão olhe pra base e ajude a gente aí em alguma coisa e tocar aos poucos, tem né? um lateral esquerdo lá, se não me engano, chama Bruno. Sim. Tá treinando. Tem o que tá machucado, o Patrick Vieira, que é bom. É Ele bom é esse melhor cara, que o Patrick. é bom. Ano passado, né? Ele é bom, ele tá machucado, ele vai voltar logo. E tem mais um outro moleque. Tem um também. zagueiro que chama Wellington Tem também. o zagueiro Wellington e tem um lateral direito também. Tem um outro moleque que eu não lembro o nome agora. E tá treinando também já com Bom, os profissionais. Falando um pouquinho do próximo jogo do Palmeiras aí, sua projeção, Renato. Palmeiras e Guará. O Guaratinguetá, que deixou de ser itinerante, né? Que tinha mudado para Americana. Ali é o time nômade, né? É o time nômade. Né? Nômade. E eles estão em penúltimo, acho. Tá mal. Tá um negócio feio. E tem que ganhar, cara. Tem que ganhar, porque uma vez nós tomamos uma sabugada lá de 3-0, né? Então Foi feio, tem que devolver essa sabugada e ir com o time titular, sem inventar de poupar coisa nenhuma, e ganhar mais 3 pontos. É isso aí. Bom, deixa eu sortear aqui a camisa da Mancha, né?
da 2012 aí da escola de samba. A nossa produção escolheu aqui Nivaldo Bianchi. Nivaldo, ele respondeu: alternativa D, César Sampaio, grande capitão que orgulhosamente levantou a taça, né, em 99. Então, Nivaldo, esse prêmio vai para você. Está certo disso? Esse prêmio vai para você aí, então você entra em contato conosco através do nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail, Vitor? É família.palestra@altv, aqui a emissora.com.br. Manda seus dados lá, a gente combina direitinho para você vir aqui na emissora pegar o seu prêmio, tá? Também siga no Twitter, não esqueça, @família palestra, sem o A no final. Nossa fanpage, facebook.com/família palestra TV. E a gente está finalizando aqui o programa. Vitor, quero te dizer aí, muito obrigado pelo programa, ajudar aí, né? Porque o Tarso não estava aí, então é complicado, o pessoal tá aqui querendo ser, né? O âncora aí do programa é difícil, não é fácil. Mas um dia você chega lá, gente. Vamos lá. Mas é o problema que deu piriri no Tarso, que a gente vai fazer, né? Vamos parar de sacanagem. Não é piriri, não. Ele tá no ensaio geral da Mancha Verde para se preparar e ele liberou pra gente fazer aqui. Teve ontem e hoje. Ele está bem, não tá passando mal e tá sossegado lá. Vitor, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado por ter acompanhado o nosso programa. Foi bem legal o programa de hoje. É claro, o Palmeiras assumindo a liderança não teria nada melhor. Líder, né? Líder. Isso é ótimo, hein? Isso aí, tem que torcer agora pro Palmeiras se manter ali entre os primeiro, segundo, para chegar na final do Paulista, que esse título vai dar um alívio muito bom pro nosso clube. De maneira institucional, assim. Isso é legal. Boa noite a todos, obrigado. Seu Twitter? Meu Twitter é @VictorSEP1914. Tá, e onde que é? Qual que é o site que você tem aí? Você falou que tem uma coluna aí. Para quem quiser acompanhar essa parte tática que eu gosto de estar sempre debatendo, que às vezes você não acompanha muito na televisão, só às vezes... E mostra errado, né? Igual você falou no mostra errado, eu fico... incrédulo, como é que a Globo como é que a Globo desse tamanho consegue fazer um esquema tático errado com milhares de comentaristas esportivos. É inacreditável. Mas acompanha lá minha coluna no blog do Porquito. É um blog muito legal, um amigo nosso que a gente teve agora depois de velho. www.porquito-sep.com. Tá, última pergunta e rápida, Vitor. O que você achou do símbolo do Palmeiras com essa alteração? Achei muito legal. Achei, né? Muito bonito. Isso aí. E outra coisa, eu acho que precisa aumentar um pouquinho o símbolo. Sim. Uma coisa que eu escutei de amigos já. Tem que aumentar um pouquinho o símbolo assim do Palmeiras, porque você pode comparar com outras equipes. O símbolo é bem grande. Mostra bem a marca, bem, né? De destaque, assim. Acho que o Palmeiras precisava aumentar um pouquinho mais o símbolo. Aqui, assim, o tamanho dos olhos daqui. Tá pagando bem, né? Tá pagando. Obrigado, Vitor. Renato Martins, boa noite. Boa noite, foi legal participar. Não é para se iludir com a liderança, né? Tem que manter o pé no chão, realista e lutando, cara. Lutando para tentar esse título paulista aí. Que nego fala que não vale nada, mas vale, né? Valeu pro Gambá sair da fila, né? Valeu também... Nunca vale, né? Fala porque a Paulistinha, eles merecem, vale, né? O Santos vale, então tem que Isso aí é papinho de banda. Papinho de banda, Quem tá fora, que não consegue. Tem time na fila aí do mesmo ano que a gente, desde 2008, e nego não fala que tá na fila, né? Bicharada? Porque a bicharada tá na fila aí desde 2008 também. Bicharada é fogo. Tudo bem que a diferença de campeonato que ganhou, um é brasileiro, outro é paulista, mas tá na fila é fila pra mim, entendeu? Seu Twitter? É @combate99. Legal. O que você achou do brasão? Brevemente. O brasão não mudou. O brasão não mudou. Desculpa, o símbolo, né? Mas estão analisando. Estão analisando, tá sendo mostrado para a diretoria do Palmeiras para dar uma padronizada porque cada lugar sai de um jeito, entendeu? Então eles querem padronizar o logotipo do Palmeiras e deixar as formas mais tipografia ali arrumada, né? Sim. Tudo certinho para arrumar. E essas listas atrás do P, que são 14 listas, querem mudar para 26, referência ao dia da fundação do Palmeiras. E vamos ver, se for aprovado vai ser legal, porque aí você vai ter o símbolo vetorizado
e vai em todo lugar, todo merchandising, todo marketing que for feito vai ser usado aquele símbolo padrão, né? Legal. É isso aí. Thiago, sua boa noite. Bom, boa noite para vocês que nos assistiram, né? Boa noite para vocês aqui que estiveram presentes aí fazendo o programa. E agora aguardar o próximo jogo, né? Acho que o Palmeiras vai forte. Eu acredito que as contratações elas estão se encaixando. Eu acho que o Palmeiras está evoluindo a cada jogo, isso é importante. E eu acho que vai chegar forte na Copa do Brasil e na sequência do Brasileirão também, né? Então, agora acompanhar, né? Então, boa noite para vocês. Legal, boa noite. Obrigada, Soraya, meninos. Muito seu boa obrigada, noite. Muito obrigada, internautas, todo mundo. Essa semana eu vou estar lá no Palmeiras. Vou mandar para vocês aí o que foi acontecendo lá, nos treinos, no dia a dia, as novidades. E, um prazer estar aqui sempre, né? Fala do Palmeiras é sempre bom, né? E fala do seu programa aqui também. Então, na verdade, eu participo de um programa aqui na TV, que é o Olé, de segunda a sexta, das 13 às 14. Né? A gente vai nos clubes, olha lá o que está acontecendo também e traz as informações para os internautas. E nós vamos fazer esse mesmo projeto aqui para o Olé. Então, a gente vai buscar algumas entrevistas exclusivas com alguns jogadores do Palmeiras, umas matérias, a gente já vai começar a trabalhar isso e vai trazer para o pessoal aqui palmeirense com certeza aí nas próximas semanas. E um beijo pro Tarso. Bacana. Seu Twitter, Soraya. O pessoal te seguir. Soraya Amarão. Soraya Amarão sem o tio, tá? Bacana. Galera, esse foi um programa aí especial sem o Tarso, né? Agradeço aí a oportunidade de estar aí apresentando Família Palestra TV. Lembrando mais uma vez, siga-nos no Twitter, @Família Palestra sem o A no final, nossa fanpage, facebook.com/Família Palestra TV. E é isso aí, agradeço a todos aqui a presença e a força, né, para apresentar esse programa sem o Tarso. Tarso, muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, um abraço a todos. Obrigado. Essa começou você, hein, Tarso.